Vamos agora ver uma questão também muito importante, que é a questão das alterações ao contrato. Nas alterações ao contrato, estamos a falar de alterações orçamentais e outro tipo de alterações que possamos ter que fazer durante a execução do contrato. E estas regras que estão aqui gerais estão escritas nas condições gerais dos vossos contratos. Portanto, se quiserem, vão lá ver e está lá tudo. A primeira questão é que eu tenho que alterar o contrato durante o seu período de execução, não é? Evidentemente, não posso, se o contrato já terminou, não estou em condições de poder introduzir uma alteração com efeitos retroativos, como é evidente. E depois, eu não posso também introduzir alterações ao contrato, ou de acordo com o acordo, mesmo que com o acordo da União Europeia, que alterem a razão daquela atribuição, daquela subvenção ter sido atribuída à vossa ONG. Por exemplo, eu não posso aumentar o valor da subvenção, jamais. Se o contrato diz 200 mil, aconteça o que acontecer, o máximo que vocês vão receber é 200 mil. Pronto. Outra coisa também importante é, se o projeto é um projeto que tem como objetivo específico resolver o problema do saneamento na Ilha da Boa Vista, eu não posso, digamos, naquilo que é o essencial do projeto, alterar, não é? Posso eventualmente alterar algumas atividades, por exemplo, posso ter que alterar alguns indicadores, mas não posso alterar aquilo que é essencial e sobre o qual teve a base da decisão da atribuição da subvenção pela União Europeia. Isso é essencial. E depois, se quiserem alguma alteração, por regra, tem que ter a alteração e o acordo da União Europeia. Portanto, normalmente, alterações mais substanciais têm que, obrigam um aditamento, tem que ser assinado por ambas as partes. Já vamos ver quais são as exceções. E temos que pedir com 30 dias de antecedência, no mínimo é o que está previsto, para termos essa alteração a produzir efeitos. Bom, então vão ver que há 3 tipos de alterações. Umas com necessidade de adenda ou aditamento, outras mediante acordo escrito, mas sem necessidade de um aditamento, portanto uma mera troca de correspondência ou de e-mails, e outra sem acordo escrito, nem necessidade de adenda ao contrato. São alterações que nós introduzimos e que temos depois é que comunicar à delegação. Então vamos ver quais são as diferenças. Primeiro, alterações substanciais com necessidade de adenda ao contrato. Por exemplo, o prazo de execução do projeto, por alguma razão, olhem, devido ao Covid-19, se tiverem pedido uma suspensão do prazo de execução do contrato, por caso que fosse maior, se for autorizada pela União Europeia e reconhecida o prazo durante o qual o contrato está suspenso, por exemplo, 3 meses, vocês ganham esse tempo depois no final outra vez e, portanto, o prazo final prorroga-se, por exemplo, não é? Isso é uma alteração substancial que obriga a uma assinatura de uma adenda. Já agora, no vosso caso, vocês não estão a suspender a execução do contrato, apesar do Covid, ou estão? Alguém está a fazer isso? Não? Presumo que não, não é? Portanto, bravamente continuam a executar os projetos sem suspensão. E, na verdade, é o que está a acontecer na maior parte dos países. No caso das subvenções, não tem sido suspenso a respectivo prazo de execução, pelo menos para já. Outra alteração substancial é aquilo que nós chamamos de uma transferência entre rúbricas principais do orçamento que impliquem uma alteração de verba superior a 25% do valor original. Eu já vos faço uma demonstração aí, pegando uma tabela, a gente já faz umas contas. Mas a ideia é esta. Eu tenho a rúbrica Recursos Humanos, que tem 1000, e tenho a rúbrica Viagens, que tem 2000, por exemplo, ao contrário, não faz sentido viagens ser mais recursos humanos. 2000 recursos humanos, viagens 1000, e eu, por alguma razão, tenho de reforçar a vertente de recursos humanos, por alguma razão. Tenho que contratar mais alguém. E tenho uma sobra de dinheiro na rubrica Viagens. Eu posso transferir dinheiro da rubrica Viagens, dos totais, para a rubrica, por exemplo, pessoal local, preciso mais um administrativo, por exemplo, a trabalhar, na condição de aquilo que eu retiro da rubrica Viagens não é superior a 25% do valor original, portanto de 1000, portanto eu não posso tirar mais do que 250 de viagens, e na casa de destino, que é recursos humanos,
eu também não posso aumentar mais do que 25%, neste caso de 2.000, que são 500. Bom, como eu estou a transferir apenas 250, estou dentro do limite dos 500, não tem problema, eu posso fazer essa transferência. Mas, e esta que eu vos estou a explicar, nem sequer obrigaria a um aditamento, porque eu fiquei dentro dos 25. Mas imaginem que era ao contrário, que eu tinha que tirar de recursos humanos, por exemplo, ou de equipamentos, vamos lá ver, equipamentos é melhor, recursos humanos normalmente não se toca. Em equipamentos, eu tinha justamente 2.000 e tenho que reforçar a rubrica viagens. Então, se eu tivesse que reforçar a rubrica viagens, eu tinha que ter algum cuidado, porque se eu tiro de equipamentos, por exemplo, 25% de equipamentos, que é de, ou por exemplo, sim, que é 2.000, não é 20, 500, e se reforça a rubrica viagens em 500, ora, a rubrica viagens inicialmente era 1.000, certo? E estou a reforçá-la em mais 500, eu estou a modificar o valor original da casa de chegada a viagens em mais 50%, e não 25%, que era aquele limite que estávamos aqui a falar. Então, nesse caso, se for tão importante eu reforçar a rubrica viagens, que tenha que ser mesmo superior a 25% do valor de origem dessa rubrica, eu estou a falar de viagens, podia ser qualquer rubrica principal, né? Serviços, escritório local, o que for. Como estou a ultrapassar os 25%, então aí sim eu preciso do aditamento, preciso do acordo da União Europeia e preciso de atualizar até o orçamento para dar o orçamento atualizado a conhecer a União Europeia no seguimento desse aditamento, ok? Eu já vos faço isso, já vos mostro isso com a tabela, que é mais fácil. Portanto, alterações que impliquem modificações orçamentais superiores a 25% das linhas originais. E depois, espera aí, está alterado, está ao contrário, ok. E depois há o contrário, que é o mais simples, que é alterações que não precisam de adenda, nem sequer de acordo escrito. E, portanto, espera aí, que eu acho que é capaz de haver aqui, me levem a mal, eu vou tentar ver o que é que está a seguir. Sim. Ok, desculpem. Neste caso é com acordo escrito, perdão, mas sem necessidade de adenda. Acordo escrito quer dizer, pelo menos tem que ter uma troca de e-mails ou de correspondência, mas não precisa de um aditamento. Que situações são essas? É quando eu tenho que alterar o quadro lógico, e isto prende-se com aquilo que vimos na sessão da semana passada, em que dissemos que agora, sobretudo no primeiro ano, digamos, de contrato, em que, por exemplo, nós não tínhamos cenário de base, porque não tínhamos esses dados, temos que atualizar o quadro lógico, introduzindo o cenário de base que passamos a ter, e eventualmente até introduzir algumas metas que tínhamos que moderar, digamos, ou até moderar em termos de ambição, ou o contrário. Portanto, alterar cenários de base, alterar metas, alterar pequenas alterações, digamos, nas atividades, por exemplo, ou nas realizações, ou nos produtos, essas alterações ao quadro lógico podem ser feitas por acordo com a União Europeia, desde que não alterem, claro, a razão de ser daquele projeto, não é? Portanto, como eu digo, se o objetivo era reduzir o analfabetismo, por exemplo, numa determinada comunidade, esse analfabetismo não se toca, não é? E o impacto terá que manter-se o mesmo. Mas alguma coisa, se, por exemplo, reduz o número de escolas que eu vou construir, há uma alteração nas quantidades, aí é por acordo que se pode fazer. Eu não preciso fazer um aditamento ao contrato e essas mudanças depois têm que ser explicadas no relatório narrativo que apresenta a União Europeia. Agora, eu não posso fazer essas modificações ao quadro lógico e só comunicar ou acordar com a União Europeia no momento do relatório. Não. Eu tenho que ter o acordo escrito, mas não uma adenda, para fazer essas alterações ao quadro lógico. Isto é uma novidade, digamos que não existia no passado, mas que agora existe desde há 2 anos, nas condições gerais. E, finalmente, temos alterações, aquelas que a gente gosta, sem acordo escrito, sem necessidade de adenda, mas que mesmo assim nos obrigam, como está aqui a dizer, a informar a administração contratante logo que possível. Bom, a primeira, por exemplo, é a mudança do nosso endereço, é evidente, não é? Mudamos a sede da ONG, mudamos, comunicamos e informamos. A alteração da conta bancária, podemos ter necessidade de alterar por alguma razão a conta bancária do projeto, também, é uma mera comunicação. E, interessante, a alteração do auditor,
nós podemos simplesmente notificar a autoridade contratante. O que não quer dizer que a delegação possa não estar de acordo. Portanto, a delegação, às vezes, com mudanças de auditores, até posso respeitar, mas por que razão, não é? Portanto, se quisermos mudar o auditor, temos que ter uma boa justificação para o fazer. Se for aceito, tudo bem. Bastaria a comunicação, mas se não for, a União Europeia tem a delegação tem a prerrogativa, de acordo com as condições gerais, de nos obrigar a substituir novamente o auditor. Ou manter o mesmo, quanto mais não seja. E depois temos aquilo que é talvez o mais importante para nós sabermos, que são as alterações orçamentais. Se houver uma alteração dentro da mesma rúbrica principal, já vamos ver como é que isto funciona, dentro da rúbrica recursos humanos, lá dentro, entre pessoal expatriado e pessoal local, uma troca de valores, desde que o valor total da rúbrica não se altere, só tem que informar a União Europeia dessa alteração. Eu não toquei nos totais das rúbricas principais 1, 2, 3, só fiz uma alteração, um ajuste interno, sem problema nenhum. Ou então, naquelas situações que vos expliquei, que é uma transferência entre rúbricas principais, não é? Entre recursos humanos e viagens, entre equipamento e escritório local, que não implica uma alteração de 25% do montante total dessa rúbrica. Não é? Portanto, se o montante total é de 1000, eu posso transferir até 250% dessa rúbrica. Se a casa de destino, por exemplo, é de 2000, eu posso aditar até 25% de 2000, que são 500. Não é? E essas alterações que ficam dentro destas 25% entre rúbricas principais, não dentro da mesma rúbrica, eu não preciso nem de acordo escrito, nem de adenda, só tenho que informar a delegação. Mas agora o mais fácil é se olharmos para uma tabela e vermos como é que isto pode funcionar na prática. Vamos ver aqui o orçamento, na verdade eu tenho que ir ao relatório financeiro, que é isto. Tiago, sim. não sei se me permites, antes de passares a isso, só para... tem uma pequena... Na tua apresentação, na parte da adenda, que exige autorização, se não me engano, ainda temos que ter uma autorização e temos que fazer uma adenda, normalmente específica para o uso de imprevistos. Sim. Não está no teu slide. Sim, tem que ser, vamos lá ver, o uso de imprevistos, quando de facto vocês têm que ter uma autorização prévia, mas eu acho que não é preciso uma adenda, no sentido em que eu tenho que informar no momento do relatório, quer dizer, tem que ter autorização prévia, claro, e tenho que enviar, tenho que preencher esta tabela que está aqui, estão a ver, em que se faço recurso, se eu faço uso dos imprevistos, agora porque é isto, estão a ver, recurso à provisão de imprevistos, eu tenho que no orçamento mencionar em que rúbrica é que eu estou a fazer isso, não é? E atualizar o orçamento dessa forma. Eu diria, Susana, que não é preciso propriamente uma Não é uma adenda, adenda, mas é uma carta. Tem que ser é uma preciso, carta sim, enviada à uma delegação autorização, sim, por escrito. formalmente, por Sim, escrito. Não é, por escrito. nem é e-mail. Nós tivemos que fazer uma carta. Exatamente, ok. Pronto, pediram-nos uma carta, isso, as condições gerais não dizem sim, é carta ou e-mail, mas sim, precisam de autorização prévia, exatamente. Não, para o uso dos imprevistos. Mas não precisam de adenda, é essa a ideia. Aliás, a Miriam estava aqui a pôr a mensagem no bate-papo a confirmar isso. Ok, mas é preciso uma carta oficial, diz a Miriam, muito bem. Então, é mesmo uma carta oficial para poderem usar os imprevistos. Muito bem. Aquilo que eu vos queria dizer, em todo caso, é aquelas situações em que vocês podem ter necessidade de fazer aquilo que nós chamamos uma reafetação entre rúbricas. Por exemplo, eu tenho aqui previsto como custo total para o pessoal técnico 1000 e o pessoal administrativo, sei lá, 700, ok? Imaginem que eu tenho que reforçar em 100 o pessoal administrativo e posso ir buscar o dinheiro ao pessoal técnico. Eu tiro 100 do pessoal técnico e ponho 100 no pessoal administrativo e aqui acabo por atualizar o valor no custo total, passa a ser aqui 900, estão a ver? E aqui passa a ser 800, ok? Portanto, isto é uma alteração dentro da rúbrica principal recursos humanos. Portanto, os recursos humanos aqui têm, por exemplo, 1700
eu não estou a alterar o valor total, mantém-se 1.700, não tem qualquer alteração. Portanto, este tipo de alterações dentro de cada rúbrica principal não precisam de adenda, não precisam de aprovação, nós podemos fazer e depois temos é que, o mais depressa possível, no próximo relatório, informar a autoridade contratante que fizemos essa alteração. Agora, imaginemos outra situação, que é a alteração entre rúbricas principais. Imaginemos que temos para viagens internacionais 500 e para viagens de transporte local 500 também, o que dá um total de 1.000, certo? 1.000. Ok. Bom, então imaginemos que por alguma razão eu ainda tenho que reforçar mais agora não vamos confundir com o pessoal, porque senão, por exemplo, as ajudas de custo. Imaginemos, então tenho que introduzir aqui um valor novo, peço desculpa, 100 aqui, e portanto se ponho aqui 100, tenho que pôr aqui 1.800. Não, até vou pôr, para facilitar as contas, 300 aqui, e portanto aqui tem que ser 2.000, certo? Ok? 2.000. E aqui 300 que se mantém, pronto. Então, imaginemos que eu tenho de reforçar a rúbrica ajudas de custo. Pronto. E quero reforçar em, sei lá, 250. Ok? Eu preciso mesmo de 250. Estou aflito de ajudas de custo. Eu sei que é muito dinheiro, mas vamos lá. Temos que reforçar esta rúbrica. E imaginemos, por absurdo, que onde eu encontro esse dinheiro disponível é nas viagens internacionais. Por causa do Covid, eu não vou gastar dinheiro com viagens internacionais. Então, até posso tirar daqui 250, não é? E o que quer dizer que no total eu vou tirar também 250. O que quer dizer que aqui eu vou ficar com 250, certo? Aqui mantém-se os 500. E quer dizer que no total eu vou ficar com 750, certo? Ok, estes 250 que eu tirei daqui, eu vou reforçar aqui, não é? Provindos, então, daqui de baixo das viagens, foram para as ajudas de custo. E agora, na verdade, as ajudas de custo até passam aqui a ser 550, certo? E aqui eu reforço em 250, então 2.250. Bom, esta operação que eu acabei de fazer, eu posso fazer também sem qualquer necessidade de pedir autorização prévia da União Europeia. Não preciso de aditamento. Porquê? Porque eu, se repararem, eu limitei-me a tirar até 25% do valor de 1.000, que era original, não é? Da casa Então, aqui ver se põe isto em amarelo. Exatamente. Ui, aqui queria era preto. 250 que eu acabei de retirar é 1.000 desse valor, é 250 de 1.000, não é? Atrapalhada. Agora, por aqui. Ok. E, portanto, e esta casa, por seu turno, os 2.000, 25% de 2.000 é 500, certo? Ora bem, eu só estou a reforçar esta rúbrica em 250, não mais do que isso. E, portanto, eu estou a respeitar os 25%, seja da casa de partida, seja da casa de chegada. Da casa de chegada eu podia ir até aumentar até 500, não é? Mas agora imaginemos, e portanto nesse caso eu não preciso da autorização da União Europeia. Basta-me comunicar. Mas agora imaginemos a operação inversa. É ao contrário. Eu preciso é reforçar a rúbrica viagens. Portanto, vamos apagar o que eu tenho aqui. Ok? Aqui. Que eu tinha feito. E aqui vamos voltar aos 1.000. E aqui vamos voltar aos 500. E aqui vamos voltar aos 2.000. Pronto. Se calhar já fiz aqui. Aqui falta aqui 300. Também, isso não faz sentido. É isto. Pronto. Agora vamos fazer ao contrário. Eu precisava de reforçar, por exemplo, a rúbrica viagens, mas eu precisava, por exemplo, de reforçá-la em 500, ok? É um valor ainda significativo. Imaginemos que eu não conseguia ir buscar a transportes locais, tinha que ficar o que lá está, e dizia, bom, tenho que ir buscar a recursos humanos. Eu sei que recursos humanos não é o melhor exemplo, mas imaginemos que eu ia buscar então estes 300 que estão aqui
eu já não vou usar para ajudas de custo e, portanto, vou retirar 300 daqui, ok? 300. E ainda preciso mais 200, certo? Se calhar posso ir buscar aqui onde está, por exemplo, olha, vamos implementar aqui uma... Não, vamos ir buscar aqui, por exemplo, ao pessoal administrativo de apoio. Por absurdo, desculpem, isto é indecente retirar dinheiro do salário do pessoal administrativo, mas imaginamos que não precisamos daquela pessoa que estava ali alocada àquela função pessoal administrativo. Agora vou complicar isto, vou ter que alterar isto, é só para vocês perceberem. Estava 700, eu fui lá buscar 200, ok? Pronto. Então já tenho os meus 500, certo? 200 mais 300 são 500 que eu vou roubar, por assim dizer, à rúbrica dos recursos humanos. Ora bem, 500 são 25% de 2.000, portanto estamos dentro do tal limite dos 25%. Só que se eu aditar 500 aqui, às viagens internacionais, 500 mais 500, depois aqui passava a ser 1.000, não é? E aqui 1.500, tínhamos um problema. Qual é o problema? É que eu iria aumentar em mais de 25% os 1.000 das viagens. 25% era 250 e eu agora estou a acrescentar mais 500, que é mais 50% ao valor inicial das viagens. Ora, aqui, como eu estou a ultrapassar os 25%, não é? Da casa de chegada, neste caso, eu tenho aí que pedir autorização à União Europeia. Portanto, nesta operação inversa que eu estou aqui a fazer, como vou aumentar uma rúbrica em 25%, mas em mais 25%, mas também podia ter sido diminuir em mais 25%, não interessa se é da casa de onde sai ou da casa de onde chega, se a alteração do valor total daquela rúbrica, viagens, recursos humanos, equipamentos, fornecimentos, o que for mais de 25%, então eu aí tenho mesmo de pedir autorização à União Europeia e de fazer um aditamento. Mais do que uma autorização, aí é um aditamento também, que dá lugar, no fundo, a um novo orçamento, um orçamento revisto. Ok? Não sei se fui claro e se é preciso fazer alguma explicação. Eu posso, por exemplo, eu aqui fui buscar 500, vocês dizem, Tiago, mas não podíamos ir buscar, sei lá, para não haver problemas, bom, para não haver problemas, teriam que haver problemas, querem reforçar as viagens em 500. Não é? Mas imaginemos que era a mesma, 500 que eu queria reforçar as viagens, mas eu não conseguia ir buscar os 300 das ajudas de custos que eu precisava de pelo menos 150. Onde é que eu ia buscar os outros 150? Se eu não conseguia buscar nos recursos humanos, se calhar até tinha noutras rúbricas, equipamentos, escritório local, etc. Portanto, o sítio de onde vem o dinheiro, em bom rigor, não interessa, desde que estas alterações, evidentemente, não nos impeçam depois de realizar as atividades principais. Portanto, só se tivermos uma sobra, digamos, de dinheiro, e que não impeça a realização daquilo que são as atividades principais do projeto, é que também podemos fazer estas operações. A única diferença é que se a alteração for superior a 25% do valor de partida, então aí preciso de um aditamento. Se ficar dentro dos 25% entre casas principais, então não preciso de aditamento, só preciso de informar a delegação. Outra hipótese, se calhar mais frequente e que vocês fazem mais vezes, é dentro da casa principal fazer ajustamentos, não ir buscar a outras rúbricas. Isso normalmente só se faz mesmo quando não conseguimos fazer dentro da mesma. É, por exemplo, trocar, como foi o primeiro exemplo que eu dei, entre o pessoal técnico e o pessoal administrativo de apoio, eu reforço um bocadinho do salário do administrativo com o técnico, por exemplo. Não é? E aí, uma vez mais, também não preciso de aditamento. Tenho que informar a delegação o mais depressa possível, o que normalmente se faz com o próximo relatório, que é o que está aqui. Ok? Há questões? A Carla esclarece que esses 25% são cumulativos ao longo do tempo. Não pode ser feito uma vez 25 e no mês seguinte novamente 25. Eu queria deixar essa explicação para o exercício, mas podemos dá-la já, pronto. Que é o seguinte, imaginem que eu num ano faço uma modificação que fica ainda dentro dos 25% fica em 20%, por exemplo, alterei em 20%
a rubrica principal. Por exemplo, em vez de 1000, passa a ser 800. No ano seguinte, se eu fizer mais uma alteração aos 800 e digo, agora vou só alterar 10% de 800, já são 80. Né? Já alteramos um total de 280. Ora, esses 280 que temos aqui de alteração já estão a ultrapassar 25% de 1000. Portanto, isto seria fazer batota, como se costuma dizer, não é? Carla, não tem problema nenhum. Não precisas de pedir desculpa, porque também dá jeito e isso ajuda já as pessoas depois a fazerem o exercício. Basicamente, a ideia é que isto é cumulativo, não é? Não é, eu posso fazer várias vezes transferências de 25%. Não, às tantas já estava a exaurir em 100% a rubrica principal. Portanto, quando eu atinjo, no seguimento de várias transferências, chego aos 25% e ultrapasso os 25%, aí de facto só com autorização da delegação da União Europeia. Então, o exercício é relativamente simples e, portanto, têm aqui 13 situações, e o que vos é pedido é que cada grupo, é o que está aqui assinalado, que eu vou assinalar amarelo, classifica as situações infra de acordo com aquelas 3 possibilidades de alteração ao contrato que eu vos falei. Ou seja, aquelas situações que vocês podem fazer a alteração e só precisam de notificar por escrito a delegação, vocês informam depois de fazer a alteração, só têm que informar depois. Aquelas outras em que há um acordo escrito que tem que ter, mas que não obriga a um aditamento, ou uma adenda, e a terceira situação, mais formal, em que precisa de uma adenda. E, portanto, basicamente é fazer essa escolha. E, portanto, grupo número 1. Após discussões com parceiros no workshop de arranque, o beneficiário decidiu reduzir o número de municípios em que ia trabalhar de 9 para 7, o que significa trabalhar com 157 comunidades em vez de 178, que afeta o impacto ou resultado esperado. O que é que no grupo 1 vocês acharam? Notificação por escrito, acordo escrito ou adenda? Nós colocamos acordo escrito. Acordo escrito. Porquê? Porque afetam os resultados esperados. Ou seja, isso é, na prática, o que é que estão a alterar? Quando alteram o resultado, estão a alterar o quê? Qual é o documento? Sim. Dúvida agora. Alguém quer ajudar? Onde é que eu encontro esta informação? Quadro lógico, quadro lógico. O quadro lógico, é isso mesmo. Portanto, uma alteração ao quadro lógico, normalmente e por regra, como estão a dizer, é um acordo escrito. A não ser que o quê? Eu posso fazer uma alteração ao quadro lógico, mas a Marta, entretanto, o Dargênio está a dizer o impacto diminui o número de beneficiários no quadro lógico. É por essa razão que há uma alteração do impacto. Exatamente. Agora, é uma alteração do quadro lógico. Muito bem. Se vocês seguirem aquilo que está nas condições gerais, seria um acordo escrito. Mas esse artigo também, e está no slide, quando eu vos dei a explicação, diz que é um mero acordo escrito se esta alteração ao quadro lógico não alterar, se quiserem, substancialmente o objetivo do projeto. Nós não sabemos exatamente o que é, mas pronto, estamos a trabalhar o número de municípios a reduzir de 9 para 7, temos menos comunidades, isto não afeta, imagino eu, a natureza do projeto, continua a ser um projeto do que for, não é? Só estamos a reduzir, quando muito, o número de comunidades. E é isto. Portanto, está certo, é um acordo escrito. E o número 2, o que é que vocês acham? Um beneficiário deseja aumentar o número de workshops de formação em agricultura sustentável de 160 para 200, ao longo de 5 anos, sem custos adicionais para o projeto. É uma atividade, não é? Notificação por escrito, acordo escrito ou adenda? Grupo número 1. Grupo número 1. A Marta, imagino que esteja a responder a esta pergunta
E não sei, como falou em notificação escrita, Marta, está a responder à pergunta 2 ou à 1? Não, ela está a dois. responder à pergunta 2. Sim, há 2. E porquê notificação escrita? Vamos lá ver, havia 3 situações principais, não é? Quando nós falámos em acordo escrito, estávamos a falar, quer dizer, notificação por escrito era uma possibilidade. O acordo escrito era usado em que situações? Lembram-se? O acordo escrito, quer dizer, é um acordo entre nós e a delegação que não implica um aditamento ao contrato, mas uma troca de correspondência. Sim? Não percebi. Em que situações é que nós usamos, eu estou a tentar ajudá-los, em que situações é que nós usamos o acordo escrito? Quando há alguma alteração no quadro lógico ou nas ações. Ok, certo. Quando há uma alteração no quadro lógico. O Joaquim, entretanto, está a dizer notificação por escrito porque não tem um impacto orçamental. É verdade, Joaquim, não tem um impacto orçamental, tem toda a razão. Mas não terá um impacto no quadro lógico? Sim. Ok. Tem ou não tem? Grupo número 1. Tem. Estou a perceber a questão. Ok, não tem impacto orçamental, eu percebo. É como se fosse uma realocação interna, ou o que for. Ou melhor, não é nem isso, não tem impacto orçamental, é verdade. Nem é necessário, é só um aumento de atividades. Ora, isso é uma alteração de quê? Do quadro lógico. E, portanto, se é uma alteração do quadro lógico, tem lá atividades, é um acordo escrito. Confirma-me só depois. Ok? Vocês vão alterar o quadro lógico, vocês não podem fazer e informar. Como alteram o quadro lógico, tem lá atividades, tem produtos, não é? Tem resultados e tem impacto sempre que tocam acordo escrito. E esta era uma dessas situações. Está bem, grupo número 1? Ok. Obrigada. É isso, Marta. Obrigado. Muito bem. Então vamos ao grupo número 2. Eu vou ler a pergunta 3. 6 meses após o início do projeto, um beneficiário percebe que não tem equipamentos suficientes para alcançar os resultados esperados. O beneficiário quer reduzir o número de funcionários, não recrutando para 5 vagas, e aumentar os custos de equipamento em 30%. Transferências superiores a 25% entre rubricas principais. O que é que isto é? Grupo número 2. Notificação por escrito, acordo escrito ou adenda? Então, esta não é difícil. A informação está toda lá. Quem quer dizer? Eu não estou a ouvir do grupo, ninguém no grupo número 2. Sim? Não, eu não sou do grupo 2. É uma adenda. É uma adenda. É uma Isso, adenda. sim. Por quê? É uma adenda ao contrato. Por quê? Por quê? Há transferências entre... A transferência é superior ao 25%, né? Transferência entre rúbricas. Então, sim. Entre rúbricas, porque diz aqui, por exemplo, rúbrica funcionários dos recursos humanos, uma transferência para a rúbrica dos equipamentos, são 2 rúbricas diferentes, pensamos nós, e é superior aos 25%, pode... Isto é... Não sei... Está certo, está certo. Não existe. Ficamos na dúvida. Porquê na dúvida? Ficamos na dúvida. Adenda, acordo escrito, ficamos na dúvida, mas eu cheguei à conclusão, estive aqui a pensar que é uma adenda. E pelas razões que disse, ou seja, não é só por ser uma transferência superior a 25% entre rúbricas, porque entre rúbricas, se for dentro da mesma rúbrica principal, por exemplo, entre pessoal local e expatriado, pode ser até mais 25%, e nós não precisamos fazer uma adenda. Só que aqui está a dizer que é entre rúbricas principais. Qual será a rúbrica dos funcionários? Como é que se chama a rúbrica dos funcionários? A rúbrica número 1 é para quê? Recursos humanos. Portanto, é entre recursos humanos e equipamento. 2 principais diferentes. Sim. É superior a 25%. As regras dizem que eu preciso de fazer um aditamento. Assinar um aditamento ao contrato, assinado por mim, assinado pela delegação. Ok? Obrigado. Mais uma, para o grupo número 2. A meio do projeto, os beneficiários percebem que não vão conseguir construir 10.000 novas latrinas, como estava inicialmente previsto, afetando negativamente as realizações 1 e 3 do projeto. Os beneficiários propõem reforçar outras atividades, como a realização de 5.000 latrinas antigas
e formações de sensibilização. O que é que isto é? Grupo número 2, notificação por escrito, acordo escrito ou adenda? Acordo escrito. Acordo escrito, sim. Porquê? Porque temos que mexer no quadro lógico. Porque estamos a mexer no quadro lógico, justamente. E não estamos a alterar o objeto, digamos, Não. principal deste projeto. Exatamente. Reparem que... Simultâneas. Sim. E reparem que o que eles dizem é propõem reforçar outras atividades, ou seja, eram atividades que se calhar já lá estavam, mas que estão reforçadas, em termos de, se calhar, um número superior de latrinas antigas que serão reabilitadas, que não estavam previstas, não é? E ações de formação de... Nem sequer são, aparentemente, não são sequer atividades novas, faço-me entender, mas há uma alteração das quantidades, sim, ou melhor, a alteração das quantidades, sim, e portanto mudam uma coisa por outra. E nesse caso, então, é uma alteração quadrológico, é um acordo escrito. Muito bem. Agora, obrigado, grupo número 2, vamos ao grupo número 3. Um beneficiário está no ano 2 do projeto e existe uma subutilização da rúbrica orçamental viagens. O beneficiário quer diminuir a rúbrica orçamental viagens em 30% e aumentar o salário do coordenador do projeto em 15%. Grande sorte este coordenador. Transferências superiores a 25% entre rubricas principais. O que é que isto é? Pusemos que havia necessidade de uma adenda. Exatamente. Diz claramente aí. Pode Não ser nos poderia ajudar 60. mais. Está a dizer superiores a 25% em rubricas Entre principais. rubricas principais. Agora, exatamente. Agora, se a delegação aceita aumentar o salário do coordenador em 15%, isso já são outras coisas. Tinham que ter uma boa justificação. Bom, agora, o projeto do beneficiário foi inicialmente planeado para durar 60 meses, mas devido a cheias consideráveis nas zonas do projeto, muitas atividades foram adiadas. O beneficiário quer prorrogar o projeto em 4 meses. Nós também colocamos que havia necessidade de adenda porque é uma alteração substancial, a prorrogação do prazo. Exatamente, é uma alteração substancial da prorrogação e, portanto, obriga sempre a uma adenda. Exatamente. Muito bem, obrigado. Grupo número 3, passamos ao grupo... Diz-me só uma coisa, o projeto pode ter mais do que 60 meses? Como foi cheias, poderia? Mas porquê? Eu tinha ideia que o máximo era 60 meses, mas isso se calhar é só dentro de algumas linhas financeiras, será? Não tenho informação, não sei se a Miranda está aí para esclarecer. Eu não tenho indicação de que haja limite à duração. Se a Miranda depois, se não tiver, perguntamos às à vezes Miranda. quando abrem as escolas vêm a dizer, por exemplo, entre 24 e 36, sim, ou 24 e 48, ou 24 e 60, mas nestes casos poderia ter mais se houvesse autorização, é isso? Sim, exatamente. Mesmo que o máximo fosse 60, sim, claro que sim, não é? Qual é a questão, desculpe? Não vi bem a questão. A questão, Miranda, é na pergunta 6, a Hermínia perguntava se aqui temos um projeto com uma duração de 60 meses. E há cheias e, portanto, pede-se a prorrogação por 4 meses adicionais. E a Hermínia perguntava se não havia um limite máximo para a duração dos contratos de subvenção. Eu não tenho conhecimento, eu acho que é convite a convite, mas não sei. Sim, depende, há dois limites. A primeira é que temos um convite, normalmente, onde dizemos é que em nenhum caso o facto de estender uma limite pode pôr em causa a atribuição. Este é a primeira limite. Sim. Depois teremos também, às vezes, uma segunda limite. Este depende de onde vem o dinheiro para financiar o coisa. Pode ser, por exemplo, o dinheiro vem de uma convenção de financiamento com o Estado parceiro, e neste caso tem uma data limite dentro desta coisa. E sim, não podemos estender o projeto mais que a data da decisão que é em cima. E às vezes é aqui que há bloqueagem. É por isso que às vezes há limites. Sim. Bom, Miranda, agora era uma conversa mais técnica. Se houvesse uma convenção de financiamento, se houvesse muitas situações destas, teoricamente até se podia estender a duração da convenção de financiamento. Sim, é isso que às vezes é complicado. É a mesma coisa como normalmente nas decisões
as outras decisões muitas vezes é uma temporada indicativo. Claro, Mas o facto de estender um projeto pode bloquear o facto de fechar uma decisão. É porque isso que cada vez dizemos deve ser razoável, deve ser explicado, devemos ter boa razão e depois às vezes implica outra extensão. Mas e no caso das linhas temáticas que são geridas, por exemplo, pela sede ou mesmo pela delegação? Este depende da formulação. Depende da formulação da decisão. Às vezes, normalmente, é uma data indicativa que está posta dentro da decisão, que é mais normal. Mas também já vi caso onde está mesmo escrito não pode ser mais que 60 ou 72 meses. Por isso que nós outros normalmente cada vez vamos na decisão. Mas em muitos casos somos embaixo das limites, normalmente. Mas pode acontecer. Obrigado. Pronto, Hermínia, acho que está bastante explicado. E, portanto, aqui também não sabemos qual é a linha que está por trás, se é uma convenção de financiamento, se é uma linha temática. E, portanto, vamos imaginar que era a data inicial 60 meses e que não havia possibilidade de estender, porque isto nem ia contra a linha, nem ia contra a convenção. Bom, então aí era um acordo, não é? Um aditamento. Obrigado, grupo número 3. Grupo número 4, primeira questão. A meio da execução do projeto, 3 linhas do orçamento dentro da mesma rúbrica orçamental são ultrapassadas da seguinte forma. E, portanto, eles fazem aqui a indicação de como é que é ultrapassado, não é? Onde é que se fazem as realocações. Grupo número 4, então, o que é que vocês acham? Isto é uma adenda? Eu não consigo ouvir bem. Peço desculpa. Alguém, outra pessoa do grupo número 4, ou então mandar uma mensagem? Peço desculpa, não estamos a ouvir. Não sei se vocês estão a ouvir, eu não consigo ouvir. Não se ouve. Não se ouve, não, então é assim, não é necessário fazer uma adenda porque são apenas entre as sub-rúbricas da rúbrica principal. Temos que informar apenas a União Europeia de que estamos a fazer podemos informar, embora os valores neste caso até nem são assim muito altos, portanto é uma coisa mesmo irrisória, mas de qualquer forma é por informação e não por adenda. Claro. Bom, aqui faltava o 000, que se podia se calhar haver mais... Não, 000 também sim, se houvesse ou mais 2 zeros. Fazia diferença. Fazia mais diferença. Não, mas o que interessa aqui é, de facto, é uma reafetação interna dentro da rúbrica, atenção. Exato. E, portanto, aí, independentemente do valor, como é dentro da mesma rúbrica principal, é por mera notificação. Portanto, vocês fazem a alteração e depois, logo possível, informam a delegação, não é? Embora a boa prática às vezes diga, mesmo que seja assim, eu diria que se for uma grande reafetação, estamos a falar de grandes valores, eu informava a delegação de qualquer forma. Como é evidente. Exato. Logo no início. E depois temos a transferência de 15 mil euros da rúbrica 5, que tinha 100 mil, para a rúbrica 2, que tinha 350 mil. O que é que isto é? Ora, isto... 15 mil. É uma notificação? É uma adenda? Não cheguei a responder a esse. Ora... Não é assim tão difícil, acho eu, não é? Portanto, estamos a falar entre rúbricas principais, certo? Não, aqui é adenda, Entre rúbricas principais. Atenção. Não atinge os 25%, não atinge os 25%. Não atinge, está aqui claramente a dizer. Exato. Precisam fazer as contas. E, portanto, não sendo adenda, o que é? Acordo escrito ou notificação? Notificação. Eu acho que é por notificação. Notificação, exatamente. O acordo escrito é aquele que vocês celebram quando alteram o quadro lógico. Vamos pôr assim, não é? A notificação é uma notificação unilateral vossa à delegação, ok? É o formalismo, a notificação, porque se mantém dentro dos 25. Uma vez mais, atenção,
Isto é as regras da prática, se quiserem, é sempre importante manter a delegação informada. 15 mil euros ainda pode ser um dinheiro, um montante significativo num projeto e, portanto, não é que precisem da autorização, mas pelo menos informar logo possível, não é? Depois, o mesmo grupo, transferência de 20 mil euros da rúbrica 5.1 para a rúbrica 5.4. O que é que isto é? Esse já é outro grupo. Desculpa. É o grupo 5. Grupo 5. É a Hermínia e a Fernanda, não é? É a notificação. Tão breve quanto possível. Exatamente. E a reserva para imprevistos? É por carta formal de pedido de autorização e com direito à resposta. Exatamente. Eu aqui confesso que não sei como é de caracterizar isto, porque é exatamente o que estás a dizer. Mas chamamos a isso, tem que haver um acordo escrito. É um acordo escrito, é o pedido de autorização e a autorização tem que chegar. É isso, é acordo escrito, é isso mesmo. Não tem que haver adenda. Não, a não ser que estes imprevistos vão fazer uma alteração superior a 25% da rúbrica onde vão ser colocados. Curioso, é um excelente caso de estudo, exatamente. Se alteras e tem um impacto superior a 25%, eu acho que aí terias de ter, de facto, um aditamento também, não é? Não só a autorização, porque terias que apresentar um novo orçamento, não é? Por isso é que eu não gosto de imprevistos. Já percebi. Ninguém gosta de imprevistos. Está bem. Mas é interessante, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Se tirarmos a rubrica imprevistos e for por outra rubrica principal, e o impacto for superior a 25%, então aí, mesmo que imprevistos não esteja dentro das rubricas principais, nem podemos chamar a rubrica principal, mas vai impactar e fazer subir em mais 25% do valor original, aí sim tem que ser um aditamento. Muito bem. O último grupo, 6. Portanto, temos 3 questões. A primeira, transferência de 10 mil euros da 6.4 para criar uma rúbrica 6.7. Notificação. É uma notificação. Aqui, curiosamente, estamos a criar uma rúbrica que não existia, aparentemente. Para criar, é possível, atenção, nós criamos sub-rúbricas, mas estamos a fazer uma reafetação interna e, portanto, para todos os efeitos, não obriga a um aditamento, a uma notificação. Ok? Agora, devido a circunstâncias excepcionais, o beneficiário quer rescindir o seu contrato com um dos seus parceiros. Parceiros, leia-se correquerentes, ok? O beneficiário, ou o coordenador, se quiserem, identificou um novo correquerente com quem gostaria de trabalhar. O que é que isto é? Acordo escrito, aditamento, notificação. Adenda ao contrato. É uma adenda ao contrato. É uma alteração substancial, como podem imaginar, não é? Não se muda assim de parceiro, muda de correquerente sem que a delegação da União Europeia possa deixar de dar o seu aporte. E, portanto, claramente é uma modificação substancial. E, aliás, a União Europeia até pode, em casos excepcionais, até forçar a mudança de um correquerente. Não pode alterar o coordenador, em princípio, porque isso daria origem ao fim do contrato, mas pode até forçar, se for o caso disso, perceber do ponto de vista orçamental ou financeiro, aquele correquerente está a causar muitos problemas, pode forçar, por assim dizer, a sua mudança. Finalmente, um beneficiário está no fim do seu projeto, está a escrever as condições de referência da auditoria final e quer mudar a empresa de auditoria, incluída nas condições especiais do contrato. O que é que isto é? É uma mudança substancial. Notificação. Notificação. Acordo escrito. Comunicação. Sim, em bom rigor, formalmente é uma comunicação, uma notificação, sim. Portanto, não precisam nem de acordo, nem de aditamento. Agora, também vou dizer com franqueza, é um bocado estranho, porque ele está no fim do seu projeto, não é? E quer mudar no fim do projeto a empresa de auditoria. Eu, se estivesse na delegação, achava estranho. Podia ser suspeito, não é? Como quem diz, eu quero mudar para ter uma auditoria mais simpática no final.
E, portanto, aí a delegação, mesmo sendo informada, continua a ter o poder de mudar o auditor. A delegação tem sempre o poder de sugerir ou impor a mudança da auditoria. Portanto, isto é daquelas que, teoricamente, poderiam limitar-se a informar, mas na prática podia, depois, forçar a delegação a dizer não, vai ter que, depois de receber a vossa notificação, ou manter ou alterar para outro, ok? Portanto, vamos partilhar esta correção convosco na Drive, outra vez.